Facchini. Bom, bonitinha e bonitão. Vocês já pararam para pensar em como vocês têm escrito a língua portuguesa? Ainda mais depois dessa reforma ortográfica, seguramente a 100ª, milionésima terceira, parece que a coisa ficou cheia de pontos de interrogação. O uso da crase, a ausência do trema, agora não tem mais linguiça, agora é linguiça, a concordância de verbos. Isso até parece equação sem resultado. E olha que nem é aula de matemática, hein? Mas nós pensamos nisso e para você nunca mais tropeçar na língua, nenhuma vírgula vai atrapalhar mais. Nós trouxemos uma verdadeira expert no assunto. Ela é autora de um livro que traz lições e curiosidades sobre a nossa língua para você ficar seguro de si na hora de escrever e falar. Eu estou recebendo a autora e professora Maria Tereza de Queiroz Piacentini. Que coisa mais bonitinha. Presta atenção. Eu falei com ela em off. Tá bom, que ele não precisa se levantar. Ai, mas... Eu estava dizendo agora há pouco, por favor. A gente quando espera, pelo menos em memória de DNA, você quando espera uma professora de português, você imagina uma senhorinha de meia idade, de tailleur, óculos redondinho, coque, de repente, olha o que aparece. Deus é bom. Ai, bondade sua, Rony. Obrigado por ter vindo, querida. Ah, meu bem, você sempre me encantou com suas músicas há muito tempo. Eu sou Obrigado, sua fã querida, até hoje. Muito gentil, muito gentil. Maria Tereza, o seu livro Não Tropece na Língua, nós temos aí, inclusive, já frisado ele, né? E tem um subtítulo, ali está. Não tropece, lições e curiosidades do português brasileiro. E você leva o leitor a uma viagem ao conhecimento da nossa língua. Mas que dicas você dá para o público extrair toda a essência desse livro? Bom, num livro você não vai encontrar tudo do que você precisa, naturalmente. Ele tem 300 lições e que foram amealhadas ao longo de 6 anos. Né? Meu Deus. Tá aqui um exemplar para você, Obrigado, essa é a edição... de luxo, mas tem outra edição de brochura à venda. Mas é um livro que ele tem variedades. Né? Ele tem desde a história do Jânio Quadros, aquela Filo porque Quilo. Ele jamais disse isso. Jamais disse isso, mas eu guardei um recorte de jornal em que era contada a verdadeira história e por mais de 20 anos e achei oportunidade de publicar. Então, mesmo que alguém não queira estudar o português, pode se deleitar lendo algumas histórias dessa. Tem outra também de colocação pronominal do Teixeira Coelho, né? Do Teixeira Coelho. Então, tem essas questões e então ele é um livro prático. Porque tem questões que não se encontram numa gramática escolar, às vezes nas mini-gramáticas ou gramáticas, que as pessoas foram me perguntando. Porque eu, como professora, tenho a obrigação de ter muitos livros, né? E bastante fonte de consultas. Então, quando me vinha uma pergunta mais difícil, por exemplo, o infinitivo, daí eu ia pescar aqui e ali livros antigos, de 50, 60 anos atrás, que traziam uma explicação gramatical. Então, nessa hora, eu achava importante publicar, inicialmente no meu site, né, no Língua Brasil, e depois trouxemos ao livro, porque no papel você pode riscar, o estudo no papel tem uma vantagem muito grande, né? Isso facilita a memorização, todo mundo sabe, né? A hora que você risca, colore e tal. Então, quem quer estudar, ele tem um livro à mão e tem mais condições de aprender. Que é o caso, por exemplo, dos revisores. Eu própria sou revisora. Eu fui muitos anos. Revisor de jornal na época da faculdade. Não me diz, que é horror. mesmo. Pois é, não é fácil. E o revisor hoje em dia tem que ir além até daquela revisão ortográfica, porque as pessoas às vezes não têm ideias, sabem escrever, mas eles tem dificuldade de escrever corretamente. Então, está se propagando o número de revisores. Então, essas pessoas, elas precisam estudar um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Não é só... Olha, eu acho que nem dizem, é sabido que a nossa língua é uma das mais difíceis do mundo. Ela é complexa, é difícil de se aprender.
Eu acho difícil de se aprender. Será, Rony? Será que ela é difícil ou é falta de tempo de escola ou é falta de aplicação? Por quê? Olha, o inglês, eu também morei lá nos Estados Unidos, estudei lá e o pessoal fazia ditado, os professores faziam ditado, porque é uma língua também que tem problemas na escrita. Como é que ele vai saber a diferença de witch, que é a bruxa, ou witch, o pronome? Então, eles têm que ditar e fazer e treinar desde crianças, né? O francês tem palavras com 3 acentos gráficos. Tem. Pois é. Tem. Então, como é na hora de escrever, no falar, todo mundo fala bem, nós brasileiros falamos bem, mas na hora de escrever você tem que ter um aprendizado, existe um planejamento e você precisa passar na escola. Então, os nossos verbos estão talvez um pouco mais complicados, mas E também no Brasil existe a mania de dizer assim, tudo errado, não pode escrever assim, não pode entregar pizza a domicílio, tem que ser em domicílio, e ficam às vezes insistindo em coisas que não têm muito valor, não é isso. Que acaba virando idiomatismo. Isso, daí isso assusta as pessoas. Mas eu não sei, todo mundo fica achando que não sabe português. Né? Quando, na verdade, às vezes, ela sabe bem português, não sabe, às vezes, usar devidamente as convenções da escrita, porque isso toda língua tem. Lógico, né? O coloquial e o... E as convenções da escrita, que você tem que ter acentuação, a crase, saber escrever exceção. Mas a banana é fácil, né? Você fala, e a maior parte das palavras, né? Você beabá, você já sabe. Mas chegou a palavra exceção, você tem que ir na escola escrever, ou se ir a um dicionário, procurar, né? Então... Você está falando agora há pouco de acentuação. Sim. Crase, por exemplo, é um filme de terror para muita gente. A colocação da crase. Em relação ao uso correto da crase, que dicas você dá para facilitar o seu uso? Olha, é difícil dar a dica assim, porque a crase comporta muitas regras, ela precisa ser estudada. Tanto é que eu estarei lançando em março um livro que trata especificamente de vírgula e de crase, porque crase ainda não tinha lançado. Eu já tinha lançado o livro só sobre palavras compostas, que também é uma dificuldade, o uso do hífen, e a Lexicon vai lançar esse meu livro agora em março. Mas é tão difícil a crase, por isso que eu digo, você tem que aprender, exige um aprendizado, porque não é só a leitura que vai lhe dar a dica. Tanto é, veja, eu passei a minha juventude lendo livros, morei numa cidade pequena, minha diversão era cinema, música, né? Às vezes dançar e livros, lia. Fui fazer letras em Florianópolis. Imagina, logo depois que me formei, eu me casei. E naquele tempo, você sabe que a gente tinha que mandar um cartãozinho de agradecimento, né? Certo. É claro, não se entregava na hora e oferecia a casa. Então, meu pai pediu que eu fizesse o cartãozinho e eu fiz assim, Valmir e Maria Tereza agradecem e oferecem sua residência à Rua X. Quando o meu pai viu, disse, ai, minha filha, mas oferece sua residência à Rua X, tem crase. Eu fiquei encabuladíssima. Dá uma olhada nisso aí, olha. Fiquei encabuladíssima. Mostra aí, Tatá. Aí, ó. Exato. Eu fiz assim, o primeiro caso. Daí fui corrigida, fiquei encabulada e formada em letras. Era uma pessoa que fazia boas redações, porque eu tinha que ter escrito, oferece sua residência à Rua X. E como é que eu percebi assim? De fato, meu pai, oferece sua residência na Rua X. Se eu uso na, quer dizer, é uma... Em A, é uma preposição mais o artigo, então é o A craseado. O na é irmãozinho do A craseado. Exatamente. E o que eu tive que fazer? Pegar uma canetinha de ponta fina e fiquei ali, colocando todo. Fiquei craque nisso, de colocar a crase, às vezes a vírgulazinha, com caneta preta de ponta fina. Agora, se usar a crase é uma coisa tão difícil, me parece que é, aplicar os porquês parece missão impossível. Por que é tão complicado saber, para quem está escrevendo, quando a gente deve escrever junto e separado?
Pois é, então, você vê, o problema é da escrita. Não é que o português seja uma língua complicada, ele é até uma língua normal. Eu acho que o chinês, quando vai aprender a escrever, também tem dificuldade. Eles passam o dia inteiro na escola. Ideogramas, não entendo nada daqui. Pois é, então, ele não é mais difícil que o português, eu acho? Seguramente. Então, o problema é da escrita. E no caso dos porquês, ele decorre... inicialmente pela questão da pronúncia. Então vamos botar no ar. Tem aí, Tatá? Por exemplo, vamos ver se ela coloca a palavra parque. Tá. Olha lá, como é que você leu a primeira? Parque. E a segunda? Porque. Ah, viu? Claro, porque depois eu falei, você já leu porque. Claro, porque trocou o A pelo outro, deveria ser porque. Mas se eu tivesse colocado só o porquê ali, você diria porquê. Você porquê. Então, se nós pronunciássemos sempre o porque, porque sim, né? Como os portugueses, porque sim. Nós saberíamos que o porque era junto e o porquê separado. Daí nós aprendemos que na pergunta é sempre separado, na resposta sim, só que isso é parcial, é um ensinamento parcial. Então, porque você errou, todo mundo sabe que é separado, né? Não sei por que errei, você vê que a pronúncia inclusive foi não sei por que errei. É uma afirmação, mas não é junto porque ali quer dizer, não sei a razão pela qual errei. A dúvida ali está. Exatamente. Então, tem que ter um professor que diga para você que essa é diferente a escrita do que um caso aqui, não sei, que nós vamos ver depois. Não sei, tudo junto. Porque errei, ela já vai aparecer aqui. Muda completamente o sentido da frase. O sentido da frase. Então, a escrita é importante porque vai mudar. Então, você pode nos dizer porque errou, uma pergunta indireta também é separado. Claro. E daí você tem não sei, por exemplo, não sei, você errou por quê? Todo mundo sabe, acentuado, aí sim, né, oxítono. Não sei o porquê. E também daí teria o caso não sei, pode pôr uma vírgula, não sei. Porque não estudei. Ali, não sei. Não sei. Não sei, porque errei. Pronto. Não sei. É uma causa. Né? Claro. É uma explicação, porque então é junto. Atenção. Porque não prestei atenção. É outra causa. Então, essas questões, eu tenho 2 lições no livro, tudo didaticamente explicado, porque ninguém vai aprender só de ver assim. Sem dúvida. Então, o livro procura fazer esse ensino para quem já estudou ou que entrou no mercado de trabalho e começa a sentir a dificuldade, como eu senti. Por exemplo, depois daí me casei, comecei a dar aulas, não fui trabalhar na Casa Civil. Dava aula de inglês, mas parei e fui trabalhar na Casa Civil, que faz a correspondência para o governador. E um dos primeiros ofícios que eu fui fazer, eu escrevia com meus cumprimentos, era para um magistrado. Então eu escrevi, senhor juiz, com meus cumprimentos, venho agradecer, como se fosse o governador escrevendo. Voltou o ofício para datilografia com o senhor riscado em cima, meritíssimo. Lá, minha segunda vez, fiquei encabulada, disse, meu Deus, sim, mas mas a gente não cantava como a Vanderleia? Senhor juiz, pare, agora. Ai, meu Deus, que devolução de juventude. Pare agora, daí os meus Deus, mas é senhor juiz. Não, a gente falava assim, a música era assim, era meritíssimo. Meritíssimo, eminência quando é um clérigo. Aliás, isso em 1991 já caiu bastante, eles resolveram simplificar bastante. O ilustríssimo acabou, agora você pode chamar senhor juiz de novo, entende? Mas eu tive que ir lá estudar para ver. Aliás, não acabou o excelentíssimo, senhor, eles acabaram o ilustríssimo. Acho que o pessoal mais do nível mais alto não quis, né? Agora, como é que fica a concordância de verbos com frases com porcentagem, por exemplo? 10% aprovaram ou 10% aprovou? Pois é. Esta pergunta foi o que fez meu chefe na Casa Civil tempos mais tarde. Sim, eu formada em letras deveria ter assim, a convicção. E daí eu pensei, bom, 10% é plural, né? Mais de um é plural, então eu mandei dizer que era aprovaram.
Mas fiquei encafifada com aquilo, disse, não, mas tenho que ver. E daí fui ler o Celso Luft, ler as colunas de jornal dele, li, e aprendi que podia ser também 10% da população, porque população está no singular e até soa melhor, né? Aprovou. Aprovou. Mas estava certo, porque então pode concordar com um ou com o outro. Mas isso nunca ninguém tinha me ensinado na escola. E eu ficava assim, mas por que não me ensinaram? Por que não me disseram isso? Me ensinaram coisas práticas, né? Aquela crase, os pronomes de tratamento. Mas veja bem, você foi criada em uma biblioteca. Ou em meio a uma biblioteca. Sim, é a biblioteca do meu pai. Como foi o meu caso. Meu pai tem 6.000 volumes. Então a gente fica envolvido com aquelas coisas todas e acaba escrevendo razoavelmente. Isso. E seguramente não aprendemos tudo nos bancos escolares. Sim. Mas eu acredito que a leitura nos facilita o aprendizado. Sim, essa construção das frases, tanto que eu disse, a minha redação era boa, eu podia fazer ofício ou o que fosse, mas essas questões pontuais das convenções, das marcações da escrita, elas têm que ser aprendidas, porque a pessoa não nota, assim, Sim. Né? Porque a pessoa, por exemplo, a crase é um sinalzinho que quem não aprendeu na escola não nota. Vou dar mais um exemplo, então, de uma empregada que eu tinha naquela época. Eu mal casei, não tinha ainda filhos, então não tinha uma empregada doméstica, mas tinha a vizinha do meu jardineiro, que ela se propôs a, de vez em quando, ir lá em casa ajudar. E um dia, ela é uma mocinha, né? Devia ter pouca escolaridade. Eu disse para ela que eu não ia estar em casa, na semana seguinte eu ia deixar a roupa para ela lavar, ela ia cuidar da cozinha e lavar. Então fiz um montinho de roupa, saí de casa, mas deixei um bilhete, lavar a máquina. Com crase, claro, eu fiz com crase, lavar a máquina. Quando eu cheguei, a máquina estava impecavelmente lavada. Impecável, e a roupa escorrendo, porque ela não torceu, ela torceu a mão. Que maravilha. Quer dizer, ela torceu na mão e eu deveria ter dito, pelo menos, lavar na máquina. Mas, claro, não me ocorreu, não era esnobismo meu. Não me ocorreu, porque eu estava acostumada a escrever daquela maneira que eu estava tratando. Esses regionalismos todos que acontecem aqui em termos de fonético só, porque na verdade se escreve de outra maneira. Na sua região, por exemplo, que é o sul do Brasil, existe o verbo ponhar. Nunca vi. Eu ponhei, você ponhou lá? Isto. Eu vou ponhar. Isto. Os descendentes alemães, italianos, espanhóis, no oeste do estado, eles tinham o verbo ponhar. E colocavam, e usavam e todo mundo entendia, eles sabem se comunicar. E não pode se dizer que eles falam errado. Eles falam a língua certa dentro da condição dele. Eu ponhei, tu ponhaste, ele ponhou. Tá resolvido. E tu ponhou até, porque não tem, é difícil quem fale. Sim, corretamente. Exatamente. Nós usamos muito tu lá em Florianópolis. Mas exatamente, que é o correto, como é lá no norte. No Pará, no Maranhão, existe essa construção também. Sempre na segunda pessoa. Isso. Uma coisa que me preocupa muito, Maria Tereza, é a internet. Porque existe uma linguagem própria dos internautas que nada tem a ver com o nosso idioma. As coisas são abreviadas. Sim, isso. Se a pessoa já tem o domínio da língua escrita, isso não vai atrapalhar. Mas se não tem... Mas se não tem, bom, o problema é que quem não tem mesmo, que já vive vestibulando, escrevendo casa com Z, quer dizer, não tem a mínima noção de ortografia, então, para esse não vai fazer diferença. Mas se você mesmo mandar uma mensagem no celular, você tem que começar a abreviar até para não gastar muito tempo ali. E, né, no Twitter você tem um limite. Você vai mandar, você vai pôr PQ, que é porque, pode pôr um aqui com K, enfim. Mas isso não vai atrapalhar. Na hora que você sabe que você tem que escrever um texto formal, você tem a condição, você tem tudo no seu subconsciente, você sabe escrever. Não é isso, entende? Que vai atrapalhar. Atualmente, me assusta muito esta 14ª reforma ortográfica. Eu nunca vi nada como a língua portuguesa ser, volta e meia, tão reformada ou reformulada como é
o nosso idioma. Agora tem outra, né, que eu não sei. Agora é linguiça, eu não tenho mais trema. Mas isso bom, eu concordo com você. Milionário, na verdade, é a terceira da minha geração. Mas não, mas quando a gente vê outras línguas, a gente vê, eles ficam assim, milhares de anos e sem essa reforma, a língua vai mudando o vocabulário. Mas não dificulta mais o aprendizado da língua? Toda hora muda, muda, porque eu também não entendi, porque eles só facilitaram um pouco, assim, na questão dos hífens, mas estragarem algumas outras coisas, facilitar que você não precisa acentuar a ideia e tirar o trema, que ele é ruim para o estrangeiro que aprende português, né? Porque se você dizer, eu comprei 1 quilo de feijão e você está tranquilo, ele vai falar com espanhol, tranquilo, né? Não vai, quente, o dia está quente, é frequente isso? Se ele vai ler, claro, Cadê o trema? Cadê o trema? Mas nós já sabemos, então a gente já sabe como inglês que ali não precisa ter, porque a pronúncia é essa, não precisa nos informar mais a pronúncia. E porque desde 1945 que em Portugal não se usava o trema, então foi uma tentativa de uniformizar. Mas o que acontece? Lá em Portugal eles não estão aceitando. Né? Não estão aceitando ali, estão adiando, exatamente, como nós já adiamos de 2014 para 2016. Ontem eu estive lá no Museu de Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, que eu acho formidável. Eles mesmo avisam, olha, não tem nada ainda adaptado. Imagina tudo aquilo fazer adaptação e a gente lê tão bem, estava perfeito, só jogar fora os dicionários, os livros antigos só por causa de hífen ou de trema, isso difícil. Vamos mostrar de novo a capa do livro da Maria Tereza, minhas crianças, olha aqui, que eu ganhei um inclusive. Este é o Não Tropece na Língua, com um subtítulo Lições e Curiosidades do Português Brasileiro. Esse livro foi escrito pela professora Maria Tereza de Queiroz Piacentini e eu pergunto a ela se ela quer deixar algum recado. Eu gostaria só de dizer que este livro ele está sendo distribuído pela editora Bonijures para todas as bibliotecas do Brasil, já foi distribuído, sim, mais de 5.000 exemplares. Para todas as penitenciárias do estado de São Paulo, eles já receberam, muitas já levaram os livros a responder, levaram os livros para a sua sala de leitura, as bibliotecas, que é um trabalho muito importante. E a pretensão é chegar em 10 anos a 300 mil livros para atingir todas as escolas públicas deste país. Ótimo. Entende? É uma cortesia da editora, sem verbas públicas, porque ele teve tanta receptividade, e tem pessoas que não têm condição de comprar. Claro que a venda do livro nos ajuda a patrocinar o envio, pelo menos pelo correio, né? Perfeito. O pagamento do correio. Mas ele está indo nas boas livrarias, mas a nossa pretensão é que todo mundo tenha, porque as pessoas têm gostado muito, muito. Como eu gostei. Obrigado por ter vindo, querida. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Olha, depois desse capítulo aqui